material que eu trouxe aqui é um recorte, na verdade, né, da nossa pesquisa do trabalho de conclusão de curso, relacionado a indicadores de sustentabilidade, né? Eu tenho bastante interesse pelo tema indicadores e projetos ambientais, enfim, aí a partir da pesquisa que a gente fez, que eu apresentei bem recentemente, né, para o Jardim Botânico, eu fiz recorte de algumas partes, alguns highlights, assim, que a gente achou mais interessante trazer aqui para reflexão e também para tentar ser breve, né? Eu sei que às vezes a apresentação online fica mais difícil assim de acompanhar, de ter atenção por tanto tempo, quando comparado com o presencial. E é um tema bastante desafiador foi e continua sendo, né? Porque a pesquisa continua. É desafiador para mim trabalhar pesquisar indicadores e pesquisar sobre sustentabilidade, trabalhar num universo relacionado a projetos, então são assim todas questões assim bastante complexas e está sendo um aprendizado muito grande. Então vou passar aqui para o primeiro slide, tá legal? Opa, só um minutinho, que eu acho que não está passando. Aqui. Bem, falando um pouco sobre sustentabilidade, né, e algumas das coisas que motivaram o trabalho, né, em 2015, aí já o tema de desenvolvimento sustentável, desde a Rio 92, já é um tema de interesse mundial, né? Em 2015, a gente teve aí os chefes de Estado, 190 e poucos países, a ONU, que formalizaram um compromisso com a Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável, né? Firmando aí grandes objetivos do desenvolvimento sustentável. E aí, entendendo o desenvolvimento sustentável, como a necessidade de satisfazer as necessidades atuais sem comprometer, né, a capacidade das gerações futuras de atenderem suas necessidades, né, e a premissa dos ODS é aliar os três pilares, né, crescimento econômico, inclusão social, proteção do meio ambiente. E, opa, só um minutinho, eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui, que quando eu passo a seta, pronto. Bem, relacionando a partir da Agenda 2030, né, e da construção dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, foram também construídos todos um arcabouço grande de indicadores, né, para avaliar o atingimento aí das metas previstas para cada um desses 17 grandes objetivos, né? O número de metas é muito grande e os indicadores eles foram formulados para pautar aí uma tomada de decisão de sustentabilidade, né? E aí tanto desde 2015, né, com os ODS, né, e até 2017, quando o framework para desenvolver os indicadores de sustentabilidade foi firmado, é um interesse muito grande de muitos países e isso serve de inspiração tanto para os governos quanto para as diferentes instâncias aí que trabalham com o desenvolvimento sustentável. Agora, vale destacar, né, que tanto o próprio desenvolvimento sustentável e indicadores de sustentabilidade não existe assim até hoje, né, uma definição única e universal, até porque isso é dependente do contexto, da escala temporal e da escala espacial. Então, aqui, voltando, né, em 2017 foi estabelecido o framework dos Sustainable Development Goals, né, e os targets da Agenda 2030, e foram formulados aí 231 diferentes indicadores, são 247 no total, mas eles se repetem em alguns graus, então são 231 diferentes em nível global, regional, nacional, né? Então é muito abrangente, são muitas metas e são muitos indicadores, né? Aí aqui no Brasil, o IPEA tem feito um trabalho de avaliação da situação no Brasil frente a esses indicadores previstos para as metas dos objetivos do desenvolvimento sustentável. E é um assunto bastante complexo, né?
E para que, né, esses indicadores? Então, vou falar um pouquinho dos conceitos aí, dos indicadores de sustentabilidade, dos indicadores de desenvolvimento sustentável. Os indicadores são fatores ou variáveis que possibilitam medidas simples para mensurar o alcance, né, de mudanças em relação a alguma intervenção, uma medida que dê alguma uma simplificação, né, que possa ser útil para a tomada de decisão, informar sobre o progresso em direção a alguma coisa, um mecanismo para deixar mais perceptíveis alguns fenômenos. Opa, desculpe, passei. E resumir ou simplificar informações da realidade, né? Só um minutinho, que eu tive um pouco de dificuldade aqui, gente, de passar. E com relação aos indicadores de sustentabilidade, né, porque o interesse neles, né, e essa introdução aí desse olhar global, né, para os indicadores de sustentabilidade, porque eles podem ser medidas de eficiência de ações, de programas, projetos, e mover os sistemas num sentido de um estado mais sustentável. Eles podem dar algum indicativo para a gente da continuidade, né, da continuidade e funcionalidade dos sistemas, mostrar uma trajetória para manutenção e melhoramento de algum sistema, indícios de manutenção de determinados impactos. Então, trabalhar com os indicadores de sustentabilidade como métricas para nos ajudar sempre atrelando essa ideia da continuidade, né, da continuidade dos efeitos ou de alguma intervenção, medir a eficiência de ações, programas para mover um sistema no sentido de um estado mais sustentável e ferramenta para a tomada de decisão, né? Essa aqui eu estou só repetindo um pouquinho. E quais são algumas características desejáveis de indicadores de sustentabilidade, né? Que após uma intervenção, a gente possa ver a trajetória, o progresso em direção à sustentação de efeitos sociais, econômicos e ambientais, uma vez que se pretende, por exemplo, com um determinado objetivo e uma meta de desenvolvimento sustentável, atingir esses efeitos. Prover alguns insumos que nos possam dar ideias de cenários futuros, né? Um indicador que traga informações de como determinados atributos de interesse mudam ao longo do tempo, considerar a perspectiva de longo prazo, dar algum insumo sobre mudanças no sistema, então não é um número, um número estático, né, uma fotografia, mas algo que dê alguma noção da mudança do sistema. Só um momentinho. Acho que estava caindo aqui a minha tela. Então, a despeito da complexidade das definições, do conceito de sustentabilidade, de indicadores, né, e indicadores de sustentabilidade, a gente buscou ter um olhar de como que a gente aplica isso no monitoramento e avaliação de projetos, mais na prática, né? A gente tem todos esses objetivos em desenvolvimento sustentável, temos aí indicadores, meio que assim, metas, indicadores num nível global, mas na prática, né, como é que se dá a aplicação disso? E avaliamos uma aplicação tanto no monitoramento quanto na avaliação de projetos, o monitoramento sendo um momento em que se coleta informação para análise, acompanhamento, implementação e avaliação do ponto de vista mais aprofundado da eficiência, efetividade, determinar a relevância e os efeitos de determinadas intervenções com determinados projetos ou programas e iniciativas, né? E aí o nosso interesse maior seria verificar a aplicação dos indicadores de sustentabilidade na avaliação de projetos, tentando captar em qual medida numa prática, né, você consegue, é possível ter alguma informação de que determinadas intervenções que são feitas estão levando o sistema no sentido de uma maior sustentabilidade e em qual medida essas intervenções têm chance de se perpetuar, né, de ter uma continuidade ao longo do tempo. Então, eu coloquei aqui, eu trouxe
Bem, o que eu trouxe realmente foi um recorte, eu busquei não trazer nada muito maçante, reproduzir coisas de pesquisa, então eu coloquei aqui mais ou menos um objetivo para a apresentação e trouxe alguns highlights, alguns números, né, que nós encontramos para compartilhar e para trazer determinadas reflexões daquilo que na pesquisa a gente encontrou. Então foi basicamente uma, uma revisão para olhar um panorama do que tem na literatura científica de aplicação de indicadores de sustentabilidade em monitoramento ou avaliação de projetos, e também, né, quais são as abordagens adotadas para aqueles que, pelas instituições que financiam pesquisas e projetos também com essa característica, né? Também para essa finalidade. De forma alguma, eu imagino que assim, o tema é realmente muito complexo e não é um objetivo e ele ainda não consiste em uma visão global e também não esgota o tema, né? A gente buscou pegar uma fotografia do momento daquilo que vem sendo usado e de qual forma, né, estão sendo usados indicadores de sustentabilidade para esses projetos e avaliar se eles são adequados para essa finalidade. Então, foi feito um levantamento geral da literatura, revisão manual, exploratória, né? Algumas centenas de artigos científicos sobre o tema surgiram, a gente estabeleceu alguns critérios de exclusão, então, por exemplo, tem vários artigos que tratam de uma parte de um determinado projeto e não do todo, então a gente buscou pegar artigos que reportassem, de uma certa forma, a avaliação de projetos de uma maneira integral e não de uma ação específica de um projeto, né? Tem muito artigo na literatura que é bem específico de partes de um todo, mas que não reflete o todo. Então, a gente usou vários critérios de exclusão e também fizemos assim, uma busca por tentar classificar os indicadores utilizados nesse projeto nesses projetos nas três dimensões da sustentabilidade, fazendo uma simplificação, né? Indicadores na dimensão social, ambiental e econômica. E até mesmo essa subdivisão, ela não se esgota, né? Diversos artigos fazem classificações diversas, mas a gente observou que fazer uma simplificação como categorizar poderia ajudar a ter um panorama do que vem sendo usado de indicadores em projetos socioambientais para sua avaliação e se eles são adequados como indicadores de sustentabilidade. Aí foi feita essa classificação, a exclusão dos artigos e uma análise quantitativa e avaliar se os indicadores usados atendiam alguns critérios de adequação, se eles são mensuráveis, viáveis, dinâmicos, focados nos usuários, flexíveis e tal. E de toda essa revisão, eu trouxe só alguns números para ser mais rápida, atender aos objetivos aqui do seminário, que é mais trazer a discussão sobre o tema, e vou apresentar para vocês. Em complemento, né, do ponto de vista de se há indicadores de sustentabilidade sendo propostos por financiadores, então aí nosso objetivo era pegar os projetos, a aplicação na prática e os grandes programas, o que vem sendo pensado em indicadores de sustentabilidade, né, como é que está esse panorama. Só que, assim, instituições financiadoras são as mais diversas, existem muitas, né, no mundo inteiro. A gente fez preliminarmente um recorte de algumas instituições financiadoras com atuação aqui no Brasil, então com esse requisito de não governamental, né, porque não se tratou de políticas governamentais, mas sim de financiamento de projetos por instituições privadas, tabulação desses indicadores, instituições que tinham qualquer informação sobre andamento, resultados, propostas de programas e tudo mais. Então foi feita uma busca daquilo que estava disponível na web e depois uma avaliação quanto aos tipos, né, mais comuns de indicadores propostos e a sua eventual adequação como indicadores de sustentabilidade. Então, nessa literatura científica das categorias, né, foram algumas centenas de projetos socioambientais e aí esse recorte da literatura também pegou isso, projetos que não atuassem que atuassem nas
diferentes dimensões aí da sustentabilidade, a gente fez esse recorte dos temas principais dos indicadores. Então, para ambiental, os principais foram com físico-químico, ecológico, de biodiversidade, social, principalmente relacionada a emprego, padrões de consumo e de produção, status financeiro. Desculpa, tá trocado aqui a tabela, tá? O econômico é o do meio, social, saúde, sociocultural, equidade, segurança são alguns aspectos, alguns temas principais de indicadores ambientais, de indicadores sociais que esses projetos, ainda que fossem, por exemplo, de conservação, tivessem... Opa! Desculpe. Que esses projetos estivessem abordando. Então, a gente, nesse recorte, a gente usou como palavra-chave indicadores de sustentabilidade, avaliação de projetos, projeto socioambiental, né, sempre envolvendo e assim, a gente verificou que existe uma gama muito grande de indicadores que são utilizados, então, a partir da implementação de um projeto, por exemplo, conservar a biodiversidade em uma, né, com esse objetivo grande de conservar a biodiversidade em uma determinada unidade de conservação, diversas ações são realizadas no âmbito do projeto e, ao final, se avalia esse projeto com base nas metas e aplicando os indicadores. E aí, eu fiz aqui uma coisa bem... uma nuvem de palavras, assim, com os indicadores que de maior ocorrência, né, e pegando, assim, não peguei os nomes só dos indicadores, não, mas é só para a gente ter uma ideia de tudo que esses artigos científicos vêm trazendo, né, então, resíduos, números, qualidade, áreas, né, sempre muitas espécies, proteção, capital, então, acho que algumas palavras que são bem recorrentes aí no tipo de indicadores, taxas, né, que os artigos científicos vêm utilizando. Aí na literatura científica, trazendo assim alguns números, né, então, por exemplo, a gente conseguiu pegar desde projetos em áreas urbanas, por exemplo, para melhora das condições de saneamento nas cidades, até projetos, e principalmente com foco em conservação, em unidades de conservação, e com os mais diferentes objetivos. Então, uma gama muito grande de projetos, desde projetos que com o objetivo de restaurar uma determinada área, até projetos que com o objetivo de transformar uma unidade de conservação, recuperação de áreas, restauração de áreas, restabelecer, né, as populações de algumas espécies em extinção, enfim, os mais diversos cenários, né? E muitos desses projetos também começam a considerar, mesmo os projetos com foco ambiental, começam a considerar as questões sociais, por exemplo, no entorno de unidades de conservação, tem as populações que vivem no entorno e tudo mais. Então, eu fiz um grande levantamento, assim, só alguns números bem gerais, assim, do número de ocorrências de indicadores. Então, muitos projetos de conservação, projetos socioambientais, utilizam já indicadores sociais, econômicos e ambientais, um número muito grande, né? Eles se repetem, mas tem uma quantidade muito grande de diferentes indicadores para projetos que muitas vezes têm o mesmo escopo, por exemplo, de restauração da biodiversidade em florestas, né? Uma gama muito... cada projeto tem uma especificidade muito grande no uso dos indicadores para avaliação da efetividade do projeto. E dentro desses indicadores nas diferentes dimensões, a gente fez uma separação, né, dos indicadores que seriam adequados para avaliar, que potencialmente podem ser adequados para avaliar a sustentabilidade, né, daquele projeto. Então alguns indicadores mais recorrentes, por exemplo, melhoria no acesso à água, indicador econômico, por exemplo, número de empregos, aumento na renda, parâmetros físico-químicos de melhora de qualidade. Alguns desses indicadores até podem ser úteis para avaliação da sustentabilidade dos efeitos daquele projeto, né? No entanto, muitos dos projetos a gente pode verificar que utilizam um ou outro indicador, não existe sempre uma conexão entre os diferentes indicadores, né? E, bem, então,
uma avaliação preliminar aqui da literatura científica é que é isso, normalmente projetos, mesmo projetos socioambientais ou projetos focados em conservação, tendem a focar mais com objetivos de sustentabilidade, mas eles tendem a focar em uma ou em outra dimensão, ou só avaliar aspectos sociais ou só avaliar aspectos ambientais, por exemplo. E isso torna um pouco difícil verificar se aquele efeito imediato que eventualmente esteja sendo verificado, por exemplo, uma área restaurada, ele de fato é associado a outras transformações ou a outros efeitos ali naquele ambiente que tornam essa iniciativa realmente sustentável, com um potencial de ser realmente sustentável ao longo do tempo, né? Tem muita variação entre temas, então dentro dos indicadores sociais, a gente fala desde institucional, organizacional, até questões culturais, de saúde, de segurança, então tem uma variação de temas muito grande, enquanto dentro dos indicadores ambientais e econômicos, são menos temas, ou se fala em biodiversidade, ou em questões de parâmetros físico-químicos ou ecológicos, e nos econômicos sempre a questão monetária e aspectos relacionados à produção e consumo. Bom, utilizar essa busca por categorizar, né, os indicadores aplicados em projetos que eventualmente façam as publicações científicas, apesar de ter sido, de fato, uma simplificação, porque é um universo muito grande, é uma alternativa bacana para poder ter minimamente um comparativo e um cenário do tipo de indicadores que é utilizado, porque, assim, o tema os indicadores eles são sempre muito específicos e dependentes do contexto, e essa categorização permite avaliar as tendências, né? Tem uma grande variação dos indicadores entre os diferentes projetos, mesmo indicadores de sustentabilidade, às vezes adequados, né, que sejam potencialmente adequados, quando eles são usados isoladamente em uma única dimensão e não se olha as outras dimensões, eles podem não ser tão úteis, né, para a tomada de decisão. No que se refere à continuidade ou não de projetos, por exemplo, né, principalmente por parte aí de financiadores ou tomadores de decisão, né? Por exemplo, você está aplicando um projeto de conservação ambiental, em qual momento você, né, como é que é a sua tomada de decisão, se essa iniciativa ou aquela iniciativa são mais promissoras ou seus efeitos são mais sustentáveis ao longo do tempo. A importância da participação, então a maioria dos projetos coloca, houve dois grandes grupos assim de projetos e de artigos científicos, aqueles cujos indicadores foram definidos a priori antes do desenvolvimento do projeto e aqueles cujos indicadores foram definidos ao longo da execução do projeto com a participação de comunidades e de públicos envolvidos. E a importância da participação sempre aparece na literatura científica como algo muito importante para o sucesso na avaliação, né, na avaliação do projeto e em realmente conseguir captar a sustentabilidade e avaliar parâmetros que realmente influenciam, né, na efetividade de alguma iniciativa e na sua perpetuação, né? A avaliação integrada, né, para projetos e programas em áreas protegidas, por exemplo, tem uma lacuna em avaliação integrada dos impactos sociais que as iniciativas em conservação podem causar, se limitando a poucas variáveis. Então, muitas vezes até se avalia aspectos sociais e aspectos ambientais, mas não se faz isso de uma forma integrada, não se compara, né, os indicadores da dimensão ambiental com os indicadores sociais, por exemplo. E tem lacunas, né, nos artigos científicos sobre os estressores dos sistemas que podem limitar a efetividade, por exemplo, dos projetos em áreas protegidas. E algumas lacunas também de artigos científicos, né, de resultados de projetos oriundos de diferentes financiadores. E agora,
Passando um pouco aqui para o cenário e para alguns números que a gente conseguiu levantar de algumas instituições financiadoras, então, após avaliar quais indicadores que são utilizados, qual é o número total de indicadores que se tem utilizado para avaliar, né, a efetividade de projetos socioambientais, como é que as instituições financiadoras têm trabalhado com isso, né? Aí realmente, como existe uma gama muito grande, a gente fizemos um recorte bem pequeno de alguns financiadores que com informações disponíveis online, financiadores esses que apoiam projetos focados em uma ou mais questões dos objetivos do desenvolvimento sustentável e sempre pegando as questões socioambientais. Então, pegamos um recorte aqui no Brasil de 6 financiadores. Algumas das instituições financiadoras não têm informações online sobre a eventual mensuração ou avaliação de projetos, essas foram desconsideradas, e naquelas que apresentaram, e lembrando que isso é um recorte do momento, porque os programas mudam, né, as coisas mudam ao longo do tempo. Mas pegando os programas dessas instituições financiadoras, sejam programas vigentes, sejam o que tem de requisitos, né, para proponentes de projetos, também existe uma ampla gama entre diferentes indicadores sociais, econômicos e ambientais, né? Foram algumas de 4 instituições financiadoras que a gente conseguiu encontrar que tinham alguma informação sobre indicadores, foram aí quase 90 diferentes indicadores, sendo que um número pequeno teria um potencial de uso de indicadores de sustentabilidade, né? E de indicadores sociais, a maior parte dos indicadores sociais que essas instituições trabalham nos seus editais e para apoio a projetos, por exemplo, muitos deles tratam-se de institucionais e organizacionais. Então, por exemplo, vamos apoiar um projeto para conservação, para atingir para apoiar, né, as metas do ODS 15, por exemplo, e aí inúmeras propostas podem ser elegíveis e os indicadores são sempre definidos por essas instituições de maneira top-down, né? Então tem uma gama ali de indicadores que número de organizações fortalecidas, né? Número de empregos gerados na parte econômica, poucos indicadores de biodiversidade, alguns só físico-químicos, mais das condições de qualidade de água e de solo, e a maioria deles trabalha com a extensão de áreas trabalhadas, extensão de áreas protegidas, tem bastante esse tipo de indicador que é já colocado de maneira top-down para que as instituições que recebam financiamento trabalhem com eles, né? E aí algumas reflexões, assim, bem rapidamente, é que, embora o número encontrado tanto na literatura quanto aí nos documentos de alguns dos financiadores seja alto, né? Indicadores efetivamente utilizados como indicadores de sustentabilidade, na maioria das vezes, não se faz uma avaliação integrada, né, das diferentes dimensões. Então, mesmo que os financiadores proponham e eventuais projetos desenvolvam a avaliação aí do número de pessoas impactadas, número de pessoas beneficiadas, né, aumento de renda de pessoas com, por exemplo, renda de produtos da sociobiodiversidade, e ao mesmo tempo mensurem também aí uma melhora na recuperação de áreas degradadas, por exemplo, normalmente não se faz muito uma avaliação integrada, né, dessas diferentes dimensões, o quanto que uma está o quanto que a variação, né, e quanto que um indicador, quanto que uma variável depende da outra nas diferentes dimensões. Tem muitas vezes uma lacuna de integração entre os indicadores de sustentabilidade, tanto aplicados no nível de projeto e aplicáveis no nível de programa. Muitas vezes projetos e os artigos científicos, eles aplicam determinados indicadores e os programas vistos de uma forma macro têm outras propostas de indicadores que muitas vezes não são mensurados ali nas especificidades de cada projeto. E a lacuna é maior por parte dessa gama aí de financiadores que foi
verificado, esses indicadores sempre de top-down, né? Sempre de maneira top-down, e muitas vezes isso pode desconsiderar determinados aspectos da realidade que se está intervindo, né? Então, enfim, em muitos casos, tanto nos artigos quanto nos financiadores, tem uma certa lacuna na conexão, né? Mesmo os projetos e programas que buscam fortalecer ou se integrar com os objetivos do desenvolvimento sustentável, Agenda 2030, existe uma lacuna em muitos casos na operacionalização, naquele colocar na prática, né, esses indicadores que, em nível mais global, como aplicá-los, né, no nível local, em qual medida esses indicadores que estão sendo avaliados, né, no nível local, eles de fato podem ser úteis e transformados para essa avaliação no nível mais global. Então, existe um pouco de uma certa lacuna na literatura, tem vários trabalhos teóricos e um número menor de trabalhos de casos específicos dos projetos, né? E uma alternativa que foi colocada como promissora, né, em alguns projetos é o desenvolvimento de indicadores de sustentabilidade, que as medidas podem ser feitas para a tomada de decisão nas diferentes escalas. Então, houve alguns exemplos de alguns dos projetos, por exemplo, que consideraram tanto o nível do projeto quanto o nível dos diferentes programas naquela mesma daquela mesma instituição ou naquela mesma região. Então, num momento em que uma instituição vai fazer um investimento, ou vai tomar um financiamento para fazer um projeto, que se tenha essa consideração de que determinados indicadores, eles precisam ter representatividade para responder em diferentes escalas, uma vez que um projeto pode ser considerado na sua unidade, pelaquela instituição que o executa. No entanto, ele fazendo parte de um maior programa, ou ele visto dentro de uma gama de diversos outros projetos com diferentes objetivos específicos ali numa mesma região, né, de qual forma você consegue avaliar de uma maneira integrada se essas intervenções todas em conjunto têm alguma representatividade no sentido de uma maior sustentabilidade. Bem, eu trouxe assim tenho mais informações e mais dados, eu trouxe uma coisa bem geral, porque eu não queria ultrapassar o tempo, mas eu deixo aberto aqui para perguntas e considerações, e aí dependendo também das perguntas a gente pode revisitar ou trazer outras informações. Acho que como o público é bastante variado, acredito que dessa forma dá para saber melhor aí o foco e o interesse de dúvidas e também contribuições aí que vocês queiram dar. Obrigada. Muito obrigada, Ana Marcela. Gostaria de, não sei, fazer isso. Agradeço muito a sua apresentação. Sim, ela foi bem geral, mas também isso eu acho que você deu bastante detalhes interessantes que, para mim, mesmo que eu conheça esse trabalho bem, várias perguntas estão surgindo de novo, observações, mas eu gostaria de deixar a palavra para todos. E aí eu sugiro que quando alguém falar para se apresentar, se quiser também ligar o vídeo. Oi, Ana, eu tenho uma pergunta. Oi, Aga, tudo bem? Ei. Oi, Ana, tá me ouvindo? Oi, sim, estou te ouvindo sim, claro. Oi, bom, aqui quem tá falando é Viviane. Eu sou aluna de doutorado no programa de Ecologia da FRJ e trabalho também como assistente de pesquisa no IS. Eu estou fazendo parte desse projeto que a Aga citou inicialmente sobre indicadores de sustentabilidade também. E aí eu tenho uma dúvida geral, que é a seguinte: no início da tua palestra... Bom, primeiro, parabéns pela palestra, foi ótimo. No início da tua palestra, você falou um pouco sobre os indicadores dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, né, da Agenda 2030 no geral, e depois você seguiu falando de indicadores de projetos específicos. A minha dúvida é,
você acha que é possível a gente, de alguma forma, associar a avaliação de indicadores de um projeto ou de projetos específicos com a avaliação de indicadores da Agenda 2030, traçar de alguma forma um paralelo para que a gente possa usar os indicadores de projetos para contribuir, para tentar entender como que está sendo o alcance, por exemplo, dos determinados ODS ou algo do tipo. Olá, tudo bom? Muito obrigada pela sua pergunta. Olha, eu acho sim, com certeza. Acho que, na realidade, se você vai ver no detalhe os 200 e poucos indicadores, né, que são propostos dentro dos objetivos do desenvolvimento sustentável, tem alguns que são bem gerais e muitos deles, claro, são num nível nacional, né? E acho que esse que é o grande desafio, porque a sustentabilidade ela tem essa característica de ser dependente do contexto. Quando a gente faz uma pergunta, isso é sustentável? É sustentável para quem? É sustentável aonde, né? Então, não tem como não ser dependente do contexto. Mas de uma maneira geral, eu acredito que talvez seja necessário fazer algumas categorizações e algumas simplificações, mas eu acredito que realmente seja esse o grande desafio e a grande dificuldade do momento, porque os próprios artigos científicos, né, é uma gama muito grande de artigos e grande parte deles, muitas vezes, assim, os resultados, aquilo que é publicado e aquilo que é medido no âmbito de projetos de conservação ambiental, por exemplo, são partes daquele projeto, né? Não se olha, muitas vezes, o todo do ponto de vista de avaliação. Então, se mensura um sucesso de conservação, avaliando uma gama pequena de espécies, mas não se olha se aquele todo tem uma capacidade de se perpetuar. Agora, se você colocar alguns parâmetros e algumas categorias, né, algumas premissas, eu acredito que seja possível, sim, você conseguir, pelo menos, não todos os indicadores dos ODS, porque tem uns que realmente são bastante genéricos e até alguns deles são um pouco questionados se de fato aquele indicador ele melhor representa, né, aquele objetivo e aquela meta. Então, tem até alguns trabalhos assim que fazendo alguma análise desses indicadores, mas pegando de uma maneira geral, eu acredito que seja assim. Agora, o grande desafio é talvez mais do que a possibilidade assim de, digamos, metodologias ou limitações técnicas, acredito que seja a disponibilidade das informações e como as informações estão disponíveis. Então, principalmente a partir de financiadores e governos. Suponha aí temos determinadas unidades de conservação na Amazônia, né? Quantas iniciativas não temos em curso na Amazônia, tanto ambientais quanto sociais, tanto por parte de instituições financiadoras, aquelas que são executoras por elas financiadas, ocorrendo em paralelo ou complementares, né? Ou às vezes se sobrepondo até a iniciativas governamentais. Então é uma gama grande de coisas acontecendo naquele mesmo território e nem tudo, acho que a disponibilidade das informações, ela nem sempre tá disponível, né? Os artigos científicos, assim, mais uma vez, nem sempre eles pegam os projetos de uma maneira global, pegam partes daquele projeto. Por outro lado, as instituições financiadoras acabam pegando números mais globais e nem todas fazem essa avaliação integrada dos próprios projetos ali que tem nos seus mesmos territórios. Então, eu acho que tem um desafio talvez maior aí do que uma possibilidade assim de se todas essas informações estivessem disponíveis, entende? Acredito que seria possível pelo menos ter algum sinal do quanto que toda essa gama, né, de projetos, por exemplo, em um determinado território está contribuindo, com certeza. Tem alguns artigos sobre isso também, se você quiser, depois eu posso compartilhar.
Tá, super obrigada. Depois a gente conversa, eu quero dar uma olhada nesses artigos, sim, porque é realmente um tema muito complexo, né? E provavelmente a falta de informação ela vai estar aí cerceando sempre que a gente for batendo nessa tecla, a gente vai acabar indo de encontro com a falta de informação da maioria dos projetos. Mas muito obrigada, Ana. Vou passar a palavra para vocês, a Aga. Mais alguém? Uma pergunta ou dúvida? Eu aqui, Isabela. Parabéns pela apresentação, Ana. E eu tenho, assim, na verdade, uma curiosidade. Eu tenho lido muito sobre os indicadores, já trabalhei com eles no BNDES, avaliando projetos. E eu gostaria de saber o seguinte, porque você fala, né, na sua apresentação que não se faz, né, uma avaliação integrada dos indicadores, né, na avaliação de projetos. Isso eu vi acontecer há décadas atrás no BNDES, mas eu gostaria de saber qual a sua impressão, por que não se faz, por que não se procura avaliar de forma integrada esses indicadores, que eu acho que acredito que seria muito importante, né, na minha visão. Gostaria de ouvir um pouco mais sua opinião sobre isso. Vocês estão me ouvindo? Oi, obrigada pela é. contribuição. Sim, sim, ouvimos. Muito obrigada, tá? Olha, acredito, um dos desafios que são bastante colocados, inclusive na literatura científica, muitas vezes uma certa desconexão, um descompasso, né, entre objetivos e metas, por exemplo, de programas de financiadores, com o tempo, né, de determinados programas e projetos. Então, tem muitas vezes o financiador ou os próprios objetivos do desenvolvimento sustentável, que muitas vezes, né, a gente, por financiamento de projetos, se busca contribuir. Então, o objetivo, ele é um objetivo macro e que muitas vezes demanda um longo prazo, no entanto, se faz apoio a projetos de curto prazo, né? Então, e aí acaba que gera um pouco um descompasso, porque determinadas transformações sociais e ambientais que eventualmente se coloque como meta, elas muitas vezes não são factíveis de serem alcançadas em 2, 3 ou até 5 anos, né? Demanda-se intervenções de mais longo prazo. Então, provavelmente não é o único, né, mas talvez um dos limitantes aí, uma das dificuldades. Claro que tem instituições financiadoras que fazem avaliações bem complexas, né, mas talvez uma das dificuldades para se fazer uma integração, né, tanto na avaliação dos resultados e ainda mais numa avaliação integrada dos indicadores, né, em que medida determinados aspectos ou efeitos sociais que a minha intervenção causou estão relacionadas com aqueles também efeitos ambientais e de qual forma ao longo do tempo isso pode se perpetuar ou eu conseguir a manutenção de uma eventual melhora no status da biodiversidade, por exemplo, com um projeto que eu implementei, esses aspectos sociais, como é que eles... Eu acredito que muitas das vezes existe esse certo descompasso entre o tempo necessário, né, para se promover determinadas transformações que são de mais longo prazo, ao passo que o que se efetivamente tem é o curto prazo, e num curto prazo você poderia se conseguir medir menos, né, com menor profundidade. Excelente, muito obrigada. Foi ótimo. Boa tarde. Ana, eu gostaria de fazer Desculpa, fica à vontade. Tá certo. Então, obrigado. Aqui é o Michael. Eu gostei também bastante da apresentação. Muito obrigado por ter trazido esse apanhado realmente bastante vasto aí sobre essa discussão de indicadores.
Considerando, talvez, eu não sei agora se houve em algum momento também um contato com as instituições realmente financiadoras, ou se foi feita somente uma pesquisa sobre a gama, praticamente, de indicadores que elas escrevem. O que me interessaria também seria o fato do financiamento, né? Dessa descrição ou da melhoria de uma consistência desses indicadores, né? Porque muitas vezes nós observamos também que a parte realmente de monitoramento e avaliação de impacto não é necessariamente o grosso do financiamento de um projeto. Então, eu acho que isso seria uma coisa bem interessante para até fortalecer essas análises, né, ou essas consistências, ou essa análise de longo prazo, ligação também, obviamente, com outros projetos. E seria essa a minha pergunta inicial, se foi feita talvez um pouquinho dessa análise também, referente a um orçamento que exista exatamente para se aprofundar essa discussão nos vários projetos, porque isso tudo acarreta também, no final das contas, em tempo, em dedicação, para você talvez ter, então, uma palheta de indicadores bastante consistentes para o seu projeto. Obrigado. Olá, imagina, obrigada a você. Não, assim, com os financiadores pesquisados, na verdade, eu trabalho com uma instituição que apoia projetos, então eu tenho um conhecimento prático um pouco, mas não representa a gama aí de financiadores que existem de forma alguma, mas essa avaliação do quanto, né, em percentual, seja de valor monetário, ou seja, de tempo que é destinado ou que é possibilitado para quem executa projeto para, de fato, avaliar, eu não tenho esse número, inclusive seria muito interessante de tê-lo realmente, né? Mas na literatura científica sobre isso também existem alguns artigos que colocam esse ponto também, que se tem um foco muito grande na execução em si, né, das atividades de projetos e no monitoramento. Muitas vezes a maior parte dos monitoramentos, ou a maior parte não, mas uma parte importante do monitoramento e do custo para o monitoramento, ele é das entregas para o financiador, seja monitoramento aí da parte de execução financeira, seja algumas entregas, né, daquilo que da efetiva execução de determinadas ações, mas na literatura existem artigos que falam um pouco sobre isso, sim, desse foco grande no monitoramento e um foco pequeno na avaliação. Então, muitas iniciativas acabam se resumindo na execução em si, né, e talvez menos de tempo e provavelmente de recursos monetários para fazer a avaliação. E obrigado pela contribuição, acho que pode ser uma boa continuidade para o trabalho, sim, isso. Tá certo, obrigado. Oi, Ana, boa tarde aos demais que estão participando aí do debate. Meu nome é Caê, eu sou professor no Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia e diretor do Grupo Natureza Sociedade de Conservação, e a gente vem trabalhando há 16 anos com a questão de indicadores, entre os diferentes tipos e modalidades que você trouxe aí para a gente, Ana. Parabéns pelo levantamento que você fez, eu acho que ele traz uma fotografia bastante ampla da realidade do que a gente vem encontrando, do que está sendo feito no tema. Eu gostaria de fazer uma consideração, completando um pouquinho do que você trouxe sobre uma das perguntas que foi feita com relação a não haver avaliações integradas, e gostaria de fazer uma pergunta também. Bom, a parte mais opinativa, né?
para contribuir um pouco aí no debate é que, quando a gente fala sobre esses indicadores de sustentabilidade, eles sendo, para ser de sustentabilidade, é importante que eles sejam multiescalares e multidimensionais, né? A gente tem procedimentos e metodologias que são muito diferentes para a coleta desses dados. E a sensibilidade desses indicadores também é diferente. Então, o que você acaba tendo no final é um conjunto de dados que se utilizam de diferentes tipos, não só de métricas, mas também de unidades de mensuração. E isso, naturalmente, para você construir uma visão integrada, normalmente você tem dois caminhos. Um caminho de abordagem mais científica, que não é o que as demandas técnicas de financiadores, executores e organizações têm, que é de você fazer análises de correlação entre os resultados, entre as variáveis, entre esses indicadores, que é uma abordagem mais acadêmica. E por que isso não acontece no espaço técnico? Porque o espaço técnico não dá muito tempo para isso. O espaço técnico ele não quer uma reflexão. Ele demanda muito mais, às vezes, um estabelecimento, uma identificação de uma relação causal. E isso a gente sabe que é bastante difícil de fazer, principalmente quando você fala de sustentabilidade, considerando, não importa se o recorte é uma cidade, um estado ou uma região, porque o produto da sustentabilidade que você observa hoje, na verdade, ele é resultado de um conjunto de agentes e iniciativas que aconteceu nesse território ao longo de muito tempo. Então, você associar diretamente um determinado impacto que está sendo medido a um projeto, a um programa, uma iniciativa que está começando naquele momento, é bastante delicado. Então, eu acho que tem um pouco desse lado. Um outro caminho, que não é da questão de você seguir numa abordagem de análise de correlação, por exemplo, é a questão de trabalhar com índices. Mas eu, particularmente, na minha experiência, assim, eu olho com muito cuidado essa questão de índices, porque o próprio tema sustentabilidade, ele é organizado nesses círculos concêntricos, cebolas e etc., para mostrar para a gente que são partes diferentes, cada uma na sua perspectiva, mas elas juntas compõem um todo. É em virtude de você, ao precisar usar o seu resultado para uma tomada de decisão, você olhar para a camada de cebola e ver aquilo que te serve de base argumentativa para a sua decisão. Quando você junta tudo num índice ou alguma coisa assim, você está gerando um empacotamento, e se você não tiver muito cuidado com a questão dos pesos que você vai atribuir a cada uma das dimensões e as escalas e os indicadores considerados, você pode, na verdade, estar tendenciando um resultado e não observando outros resultados que são muito importantes e que explicam boa parte da variabilidade no resultado único que você acaba gerando. Eu acho que isso, de maneira geral, são alguns dos desafios que a gente vem encontrando para se chegar a análises mais integradas desses resultados de indicadores de impacto. Bom, um pouco nessa linha, a pergunta que eu tenho para você é a seguinte: eu queria ouvir de você, Ana, que se aproximou desse material, dessa literatura agora recentemente, qual é a sua visão crítica sobre essa tendência que a gente está assistindo nesse momento, de uma busca, de um acoplamento, uma construção de aderência entre o que já está posto nos indicadores dos ODS e os resultados ou indicadores que organizações, projetos e programas já utilizam? No que você acha assim, que isso pode dar com relação à qualidade disso no final, do que vai ser medido? Porque indicadores, eles são indicativos, né? Eles são para medir coisas talvez mais específicas, se é que é possível a gente falar dessa maneira. A gente vê bastante na literatura, você deve ter visto isso nessa revisão que você fez na literatura internacional, que sempre que se busca fazer importação de indicadores que foram construídos e aplicados em determinado contexto, e isso vai para um contexto diferente, quase sempre isso dá problema.
por isso essa minha pergunta. O que você pensa sobre isso? Assim, no que você acha que isso pode dar? Obrigado, e desculpa aí se eu me estendi um pouquinho. Olá, imagina, Caê, foi muito bacana te escutar. Acho que esse que é o objetivo aqui do fórum, né? Olha, uma pergunta complexa. Realmente, bem, o que me parece é que se é que eu entendi bem, se o comparativo for nesse mesmo sentido de verificar o quanto que esses indicadores que estão sendo efetivamente aplicados no contexto específico, ou seja, que têm sido aplicados na prática em relação ao que se pretende das grandes metas aí em sustentabilidade, eu acredito que pode haver um certo, em alguns casos, especialmente do ponto de vista de eventual sustentabilidade aí de iniciativas mais ambientais, talvez um pouco um descompasso e talvez mensurações que digam mais respeito exclusivamente digamos, a uma fotografia atual, mas que tem pouca capacidade de fato captar a perpetuação de eventuais iniciativas. Deixa eu ver se eu consigo dar um exemplo do que eu estou tentando dizer. Enfim, é claro que os indicadores dos ODS, a gente tem metas que são colocadas aí nacionais, por exemplo, reverter processos de extinção de espécies, não é? E aí eu poderia fazer transformar isso num projeto prático, por exemplo, de tentar implementar numa área específica de uma espécie endêmica algum projeto que vai reduzir a mortalidade ou aumentar, enfim, ou reduzir a caça, determinados aspectos, assim, né, naquela fotografia do projeto. E eu acredito que é possível, por um lado, fazer essa conexão daquele resultado, né, que se obtém ali no momento, no específico, com aquele objetivo macro, né? No entanto, eu acredito que são mais, digamos, fotografias e talvez me parece que em alguns casos existe uma lacuna aí nessa utilidade realmente disso para a tomada de decisão, pensando no conjunto, pensando nas decisões macro, assim. É uma dificuldade realmente de traduzir isso ou de usar parâmetros que podem se dar indicativos aí de mudanças ou não ao longo do tempo. Eu não sei se eu consegui responder muito bem a sua pergunta, vou até formular depois e posso até te enviar depois, mas eu vejo assim um pouco esse certo descompasso em alguns indicadores, em alguns nesse comparativo que eu fiz, né, do específico com o macro, do ponto de vista de indicadores utilizados. Legal, obrigado. Respondeu sim. Eu acho que a nossa visão não é muito diferente. É um grande desafio e acho que tem muito a se caminhar ainda para isso acontecer. Obrigado, Ana. Nada. Mais alguma pergunta, observação? Bom, se não, podemos começar finalizando. Vou ligar minha câmera só para agradecer pessoalmente, dentro do possível, a presença de todos vocês, as contribuições através das as observações e as perguntas.
Primeiramente, eu gostaria de agradecer a Ana Marcela pela palestra, pelo seu tempo, disponibilidade. É um tópico complexo, mas também muitas vezes frustrante, mas eu acho que também é muito interessante. E aí, no momento da minha frustração, porque eu também estou trabalhando com indicadores tanto no contexto científico, mas também nos projetos na prática. Quando eu estou confusa, quando eu estou tentando pensar o que realmente é sustentabilidade, eu me lembro uma palavra, uma frase, na verdade, de um professor da Inglaterra, se chama Rob Watson, não sei se alguém de vocês conhece, mas é um bem conhecido professor na área ambiental. Ele falou num programa do BBC, ele fez teve um episódio exatamente sobre sustentabilidade. A pessoa que estava entrevistando ele, no final, fez essa pergunta. Então, no final, o que o senhor, o professor, acha que é sustentabilidade? Ele falou, não sei. Eu não sei dizer o que é sustentabilidade. Tem tantas interpretações, eu não sei responder essa pergunta, mas eu sei o que não é sustentável. Não sustentável é poluição do ar, é poluição do mar, é cheio de plástico. Aí ele ficou dando exemplos que a gente conhece, que realmente estão destruindo nosso ambiente, nossas vidas, não só o ambiente, mas estão impactando os aspectos sociais e econômicos do mundo. Então, eu estou dando esse exemplo muitas vezes nas minhas aulas, então eu já fiz um spoiler para alunos de mestrado profissional, desculpa, mas eu acho que me inspira essa palavra, essa fala, mesmo no momentos quando eu acho que tudo é complexo, é difícil, é mais fácil pensar o que não é sustentável. Mas, de novo, eu estou citando esse grande professor, não quero tomar crédito dessas palavras. Não sei se tem mais alguém querendo contribuir? Fraga, posso falar? Sim, sim. É Carla? Tá me ouvindo? Sim, pode falar. Aga? Tá me ouvindo? Sim, ok. Parabéns, Ana. Eu consegui ouvir tudo o que você disse perfeitamente. No início estava com problema no som, mas depois foi corrigido. Diante do que a Aga também acabou de falar aí eu me encorajei para fazer uma pergunta aqui. Mesmo quando os indicadores ambientais assim, são todos, né, a favor da biodiversidade, da qualidade ambiental daquele lugar, dos aspectos, de todos os aspectos que envolvem ali, eu estou falando mais ambiental, tá? Em termos ambientais. E mesmo assim, ainda se conseguem licenças para atuar em um campo que é totalmente não sustentável. Como que isso acontece? Assim, isso vem de qual patamar, de qual esfera? Porque a gente tem, eu quero falar assim, de uma maneira mais particular, a gente tem uma fazenda muito grande em frente a uma região que chama Jaconé, não sei se alguns de vocês conhecem. Chama Jaconé, ou então Farol de Ponta Negra, fica pertinho de Saquarema. E ali fica na região de Maricá. Ali está sendo aprovado um terminal portuário de Ponta Negra, e a região é assim riquíssima em beleza natural. Então, eu queria entender um pouco sobre isso, assim, esses indicadores aí, ambientais favoráveis à sustentabilidade, realmente eles vão se desmoronar se
realmente esse porto for construído, iniciar agora, como estão dizendo que vão acontecer, e parece que as licenças já estão sendo dadas, porque eu tenho acompanhado. Entendeu o que eu quis perguntar? Eu acho que eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta, Carla. Bom, Que você falou que na região de vocês aí tem um uma projeto área, de um porto, uma né? área, eu quero saber como isso é permitido, isso vem de qual esfera, né? Se, obviamente, passa por todas as esferas ambientais. Como que se aprova um porto numa região onde tem todos os indicadores de qualidade ambiental favorável, de biodiversidade, de Tá, beleza? entendi. Então, a minha Entendi. pergunta é essa: como pode ser aprovado um terminal portuário numa área tão linda, numa praia cheia de conchas, assim, não dá para entender. Eu não conheço a realidade específica, né? Conheço, e nem o projeto, conheço a sua descrição aqui, mas me trouxe assim Mas alguns é fácil, é só pensamentos, entrar né? depois para conhecer, chama Terminal Portuário de Ponta Negra. Tá. Eu estava fazendo, enquanto você estava falando, foi interessante, me trouxe algumas reflexões aqui, na verdade, na literatura científica de artigos científicos mesmo, né? Sobre o tema, se fizer revisão sistemática e procurar por indicadores de sustentabilidade, tem uma série de projetos, muitas vezes de investimentos, né, seja sistemas de abastecimento, de tratamento de resíduos, enfim, uma série de projetos em investimento, né, desse tipo de investimento, até hidrelétricos, por exemplo, em que se estuda a sustentabilidade aí das intervenções, né? E é claro, isso não significa que não exista um impacto ambiental associado, mas mais uma vez, quando a gente pensa em sustentabilidade, a gente tem os 3 pilares, né? Então, você estava me falando, acredito claro, que tem o ambiental, em econômico volta e de social, todo mas um não pode entrar em detrimento isso, do outro, né? Obviamente não. verdade. Eles têm que se complementar. Só acrescentando aqui um pouco, eu acho que essas decisões, eu também não conheço muito bem esse caso. Eu ouvi falar, ouvi um seminário sobre isso, mas não conheço muito os detalhes, então não quero fazer nenhuma justificativa nem julgamento, mas às vezes as decisões não estão sendo baseadas usando indicadores a priori. Então, são decisões políticas ou são decisões econômicas. Então, eu acho que no princípio, quando a empresa faz intervenção num lugar, deveria ter algumas empresas têm uma responsabilidade social corporativa, que deveria incluir um levantamento dos impactos ambientais, sociais e econômicos. Então, ambientais também. Isso, na verdade, às vezes acontece, muitas vezes não acontece. Depende. Em alguns lugares é obrigatório, em outros países não é obrigatório. Então, eu acho que, de novo, eu não quero nem julgar, nem defender, mas às vezes as decisões, sim, estão sendo feitas por outros motivos do que a sustentabilidade às vezes, na verdade, tem essa cara de sustentabilidade, isso se chama lavagem verde, greenwashing. Então, você coloca a palavra sustentabilidade só para defender a sua ação, mas na realidade, sim, ou aspectos ambientais não estão sendo considerados, ou aspectos sociais, ou econômicos. Então, econômicos raramente, mas sociais muitas vezes não estão sendo... Com certeza estão sendo considerados. Mas, enfim, desculpe pela minha inserção aqui. Não, fico feliz, porque
na realidade, eu queria ouvir um pouco sobre isso, porque eu acredito que esses três pilares, eles precisam trabalhar juntos, né? E um complementando o outro, e não um entrando em detrimento do outro. E, enfim, né? Mas é só o meu posicionamento. Maravilha, muito obrigada, Carla. Obrigada, querida. Mais alguém? Professora Aga, boa noite. Oi, André, tudo bem? Tudo bem, professora Aga? Se eu vou me apresentar, bom, primeiro eu quero dar os parabéns para a Ana, que o trabalho ficou formidável, ficou muito bom. Depois eu só quero fazer uma observação pequena para não tomar muito tempo, mas depois a gente pode bater um papo, que é o tema que eu estou debruçado há muito tempo, então eu vi muita coisa aí, muito interessante. Queria só dizer uma coisa que compartilhar uma experiência minha, profissional, porque eu fiz um levantamento, uma revisão integrativa da literatura sobre o tema, e eu li ali mais ou menos mais de 2.000 artigos. Então eu li tudo que tinha sobre indicadores de sustentabilidade. E eu me deparei com muitos desafios, né? Esse artigo que eu fiz é sobre os desafios dos indicadores de sustentabilidade. Então, é uma revisão que engloba 29 áreas do conhecimento, então é bem ampla. E o primeiro desafio, o mais repetitivo e comum, é a definição conceitual de sustentabilidade. Então, é muito interessante ver vocês, todo mundo discutindo e falando, né, o que é sustentabilidade? Esse é o principal desafio. Nas 29 áreas do conhecimento que eu analisei, é difícil da gente ter uma padronização de indicadores de sustentabilidade por si só. É importante a gente dizer que os indicadores de sustentabilidade, eles não existem, né? Eles são um agrupamento de indicadores econômicos, sociais, ambientais e institucionais. Uma outra perspectiva que eu gostaria de compartilhar é que é o que a Aga acabou de dizer. Muitas iniciativas são vendidas como de sustentabilidade, mas não a são. Eu notei na minha pesquisa, por exemplo, que 50% dos papers aí que falam que são de sustentabilidade são unidimensionais, observam só a parte ambiental. E de sustentabilidade mesmo, que a gente chama de sustentabilidade lato sensu, é cerca de 7%. Então, é muito importante a gente observar os indicadores, principalmente no contexto atual, que a gente fala que a gente está ultrapassando a era da pós-verdade, né, onde as fake news estão prevalecendo. Então, os indicadores de sustentabilidade, eles também têm essa função, que é uma função muito atual, que é de combater as fake news relativas às dimensões da sustentabilidade. Aí depois eu posso agendar para falar com a Ana, que tem bastante coisa para dizer para ela, e parabenizá-la pela excelente apresentação. Obrigado, professora Aga. Legal, André, vamos nos falar assim, não sei se você tem o meu e-mail, mas depois que eu te passo, você me passa o meu. Eu não lembro, eu acredito que a gente trocou e-mail já, mas não tenho certeza, mas super obrigada. Obrigado você, combinado, Ana. E, André, só complementando, realmente o que a literatura mostra, acho que a gente buscou mostrar e nessa até classificação, né, de avaliar quais indicadores, existe algum nesses trabalhos, há indicadores que podem ser aplicados para avaliar sustentabilidade, que podem ser úteis como indicadores de sustentabilidade. Então, mesmo nessa pergunta, né, eu acho que a resposta sai aí até nas últimas reflexões, que pelo menos as reflexões até o momento, com essa pesquisa, de que não existe um número ou uma palavra mágica, né? Realmente, é por isso que a gente fala das diferentes, né? Por isso que a gente traz as diferentes dimensões, porque quando você olha um número sozinho, né? Ele não, dificilmente ele vai ser ele por si só vai ser o indicador de sustentabilidade que vai dar todas as respostas de que eventualmente aquela minha intervenção vai se perpetuar e vai atender a todas essas
a todos esses aspectos, mesmo tendo estabelecido previamente a uma intervenção o conceito do que é sustentável naquele contexto, né? Então, realmente, acho que fica claro que não existe um número ou uma palavra mágica, que é a integração entre os indicadores e a forma que eles são integradas, e às vezes um determinado indicador que pode ser eventualmente mensurado em diferentes contextos, mas a forma como ele é avaliado, em conjunto com qual outros indicadores, é que talvez dê respostas mais consistentes, realmente. É mais essa integração. E sobre a questão dos índices, realmente eles existem, né? É uma composição, mas talvez os índices também geram, muitas vezes, um número, né, que ele é interessante para você avaliar a sua própria evolução ou avaliar coisas no mesmo contexto, mas em alguns casos, pelo menos algumas pesquisas que eu avaliei, o índice também tira de fato um pouco dessa especificidade, desse contexto dependência, né, do conceito de sustentabilidade. Então, gostei muito da sua fala, muito obrigada. Obrigado você, Ana. Bom, a gente tem muita figurinha para trocar, eu acho que é muito interessante a sua percepção e a gente pode se debruçar sobre o tema e parabéns mais uma vez pelo seu trabalho e eu já vejo bastante fruto interessante aí, não sei como está a sua publicação, mas eu acho que dá bastante coisa legal na área de projetos, né, indicadores comuns, nível de seleção, eu vejo bastante coisa, mas depois a gente conversa sobre isso. Muito obrigado pela apresentação. Bom, nem me apresentei, né? Sou André Batalhão, da USP, de Ribeirão Preto, e da Universidade Nova de Lisboa. Obrigado. Muito obrigada, André. Desculpa, nessa vez meu computador travou um pouco, então não consegui dizer obrigada antes, mas foi ótima a sua observação. Sempre bom te ouvir. Mais alguém gostaria de contribuir? Bom, então, eu acredito que se alguém tiver uma outra pergunta ou dúvida, talvez possa entrar diretamente em contato com a Ana Marcela. Eu não sei se você possa disponibilizar algumas partes da sua apresentação, mas a gente pode também fazer essa ponte entre você e outros, ou se você quiser ou puder deixar seu e-mail para quem não conseguir falar aqui. E aí, eu acho que é isso, não sei, Ana Marcela, você gostaria de falar mais uma coisa? Eu novamente gostaria de agradecer o aceito de convite, eu achei de novo a apresentação, eu tenho outras questões, mas eu acho que, assim, para não demorar muito mais, podemos conversar também depois. Muito obrigada também pela inspiração, pela essa discussão muito interessante, porque teve várias observações dos participantes que são bem interessantes. Vamos lá, na direção da sustentabilidade juntos. Ana, você gostaria de falar mais alguma coisa? Não, eu é que... Ah, sim, desculpe. Não, só realmente agradecer. Eu trouxe uma apresentação bem geral, tenho vários detalhes, né, que até depois vendo assim o quão aprofundados todos vocês são, acho que a gente poderia ter até compartilhado mais, mas acredito que podemos ter outras oportunidades também nessas listas e listas de indicadores que eu tenho aqui. Acho que poderia ter sido legal até trazer um pouco mais na especificidade, mas pode ficar para quando a gente tiver nossos contatos individuais também. Me coloco à disposição. O tema é muito desafiador e meu objetivo é continuar me aprofundando, então todas as contribuições, acho que quando a gente
gente apresenta alguma coisa, a gente aprende mais do que, né, qualquer outra pessoa. Acho que quem mais aprende é quem está apresentando. Então, eu agradeço bastante. Algumas pessoas aqui no chat perguntaram sobre a disponibilidade do trabalho. Ele ainda não está disponível online, por ainda estar em revisão, mas ele estará. E aí eu posso... se tiver o e-mail das pessoas interessadas aqui, eu posso listar e aí eu mando o link quando ele estiver disponível, tá? Mas é só para vocês saberem que estará online. Muito obrigada, Ana, obrigada a todas e todos. Nós já ainda vamos ter provavelmente